Bom dia, irmãos, graça e paz. Estou passando aqui nesta manhã para deixar uma mensagem sobre santificação. A palavra hoje que vem trazer está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Então aqui nós conseguimos compreender que ocorre o chamado de Paulo para o ministério, que ocorre pela vontade de Deus. Então, tudo que vem acontecer na nossa vida, desde o chamado, quando o Senhor ele fala com nossos pastores, com nossas lideranças, né? Aqui os líderes de jovem também, tudo vem da vontade de Deus. E aqui não era diferente, né? Aqui ocorre o chamado de Paulo pela vontade de Deus também. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui nessa palavra, quando fala ser, chamado para ser apóstolo, para ser santo. Então, o que a gente consegue entender é que o ser, ele vem antes do fazer. A gente precisa entender que o nosso dia, desde que a gente acorda até o nosso deitar de novo, ele é composto por escolhas. Nós temos que, quando nós levantamos, temos que decidir o que vamos fazer primeiro. Se vamos orar, se vamos olhar no celular, nós temos que decidir que tipo de roupa que a gente vai usar, nós temos que decidir tudo que a gente vai fazer. E é assim, o nosso dia a dia, o que a gente vai comer, né? E no reino de Deus é algo muito mais sério, porque toda vez que a gente faz uma escolha, toda vez que eu decido fazer algo que não provém da vontade de Deus, eu terei que lidar com as consequências. Então, é muito sério isso, irmãos. O Senhor, não somente neste versículo, como em muitos outros, nos diz que nós devemos ser santos. Então, o Senhor quer sim que nós busquemos pela santificação. Não adianta a gente pregar, não adianta a gente louvar, e todos os outros afazeres da igreja, né? Desde a limpeza da igreja até outros ministérios, não adianta se eu não buscar limpar primeiramente a minha vida, o meu eu. Então, o ser, irmãos, ele vem antes do fazer. Por isso que Paulo foi chamado para ser santo. Olha só, eu preciso ser como Deus descreve para ser. E como que eu vou agir? Eu vou me comportar da maneira que esteja agradando o Senhor. Em sua palavra, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16, a palavra do Senhor ela vai dizer assim: Como filhos obedientes, não se amoldem pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Então nós precisamos entender que as nossas atitudes e pensamentos precisam de uma mudança. Antes da conversão, que essa palavra está querendo dizer, antes da conversão, nós agíamos de uma forma, nós falávamos de uma forma diferente, até mesmo falávamos de forma que entristecia o outro. Hoje nós precisamos viver a nova vida em Cristo Jesus, viver essa mudança, buscando sempre exalar os frutos do Espírito Santo através das nossas atitudes, tudo que a gente venha fazer, no nosso falar, no nosso pensar, esses frutos eles precisam estar aparentes, amém? Algumas pessoas podem achar que falar de santidade não tem nada a ver, que nós não precisamos disso, né? Existem pessoas que acham que nós não precisamos nos santificar. Mas olha o que o Senhor ele descreve em Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação.
sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, isso é muito sério. A santificação é muito sério. Jesus, a Bíblia vai dizer que ele vai voltar e ele vai voltar para buscar a igreja sem mancha, sem mácula. Então, ele vai voltar para buscar a igreja que não está contaminada com as coisas dessa terra. Ele vai buscar aquela igreja que decidiu mudar verdadeiramente. Amém? Então, que hoje nós possamos refletir no nosso dia sobre como está sendo o nosso comportamento e, se necessário for, vamos nos purificar, arrepender e buscar a santificação, porque se nós tivermos hoje a oportunidade de mais um dia, que esse dia seja para glorificar a Deus através das nossas atitudes. Vou deixar um louvor aqui para os irmãos que diz que só entra no céu quem aqui for fiel. E isso é muito sério, irmãos, muito sério mesmo, porque a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Então, ele fala também sobre as vestes, mas essas vestes não são as vestes como nós estamos nos vestindo hoje, não. Essas vestes falam sobre o nosso coração, o nosso pensamento. Então, entra na presença do Senhor teu Deus, purifica o teu coração, se limpa enquanto há tempo. Amém? Que cada um venha ter aí uma semana abençoada, buscando a santificação em todo o tempo. Amém?